Olá pessoal, hoje nós vamos falar das funções orgânicas. Para vocês terem uma ideia, os compostos orgânicos eles representam a maior parte das substâncias existentes no nosso planeta. Nós temos 13 milhões de compostos orgânicos e rapidamente esse número vem subindo. São cerca de 100 mil compostos novos ou substâncias novas sintetizadas por ano. Já os compostos inorgânicos eles representam cerca de 300 mil substâncias. Os compostos orgânicos eles são baseados no carbono. A cadeia carbônica ela é uma cadeia composta unicamente de carbono ligado a carbono. Mas também nós encontramos cadeias contendo heteroátomos, por exemplo, esse átomo verde aqui que ele rompe a ligação entre os carbonos e ele está aqui no meio. Ele é chamado de um heteroátomo. As cadeias carbônicas elas podem ser muito grandes, como por exemplo, essa mangueira que é feita de polietileno, ela tem cerca de 100 mil átomos de carbono. Isso são chamados polímeros, que são pequenas moléculas de outras substâncias que são unidas umas às outras, formando cadeias muito grandes. A representação das fórmulas, elas podem ser de vários tipos, né? Então, nós temos aqui essa representação em que se coloca as ligações químicas e cada elemento que constitui a molécula. Ou então pode ser representada dessa forma aqui, com as letras e os números, né? CH3, um átomo de carbono, 3 de hidrogênio, um traço que representa a ligação química e os outros elementos relacionados. Ou então essa mesma molécula, né, ela pode ser representada dessa forma aqui, ó, sem as ligações, né? Sem representação das ligações. Uma outra forma de se representar também é a forma com traços, em que podemos observar aqui o ciclo propano, que ele é constituído de carbono e hidrogênio, e nós representamos com traços, onde cada vértice representa um átomo de carbono e o hidrogênio ele não é representado. Então, como o átomo de carbono ele faz 4 ligações, nós temos aqui um átomo de carbono nesse vértice ligado a outro átomo de carbono aqui e a outro aqui. Então sobra o quê? 2 ligações para ele fazer. Então aqui significa que aqui tem mais 2 átomos de hidrogênio ligados a esse carbono. Como por exemplo aqui no eugenol, o exemplo do eugenol. Aqui é representado o anel aromático, né? Em cada vértice aqui tem um átomo de carbono. A cadeia carbônica aqui foi representada daquela forma de traços e ligações. E aqui as substâncias que estão ligadas também a essa cadeia carbônica. Uma outra forma de representar seria somente sem representar, só com os traços e os átomos que não são carbono nem hidrogênio. Então aqui, ó, esse éter dietílico, né, ele está representado dessa forma, com esses traços aqui, e o éter divinílico, que tem uma dupla ligação, em que essa dupla ligação entre 2 carbonos ela está representada aqui também. O anel aromático, como nós vimos no exemplo anterior do ácido acetil salicílico, sendo representado somente as duplas ligações. Os átomos de carbono aqui, nenhum deles é representado, nem os de hidrogênio. E também aparecendo aqui as duplas ligações presentes em outros átomos que não os de... Os átomos de carbono eles são classificados em relação à sua ligação com outros átomos de carbono. Como por exemplo, os átomos de carbono primário
são aqueles que estão ligados somente a um outro átomo de carbono, como os carbonos aqui terminais. Ó. Todas essas pontas aqui são os carbonos terminais, eles estão ligados somente a um átomo de carbono. Já os secundários são aqueles que estão ligados a dois outros átomos de carbono, como por exemplo esse aqui. Ó. Nós temos o carbono aqui ligado a esse outro carbono aqui e do outro lado outra ligação de carbono. O terciário é aquele que está ligado a três outros átomos de carbono, como por exemplo esse daqui, ligado a esse átomo de carbono, esse e esse. E o átomo de carbono quaternário seria esse aqui que está ligado a quatro outros átomos de carbono. A cadeia carbônica ela pode ser classificada como saturada ou insaturada. A saturada é aquela que só tem ligações simples e a insaturada é aquela que tem ligações duplas ou triplas. Então vocês vão ver isso muito na manteiga, que nas gorduras, né, que é saturada, insaturada. Então nós temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós temos o oxigênio ali que está ligado ao carbono. Ele não faz parte da cadeia carbônica, né? Ele é o oxigênio ligado a ela. Então essa dupla ligação ali não tira a saturação dela. Em relação às cadeias carbônicas, nós temos as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, ou as fechadas, né? São as cíclicas. Elas podem ser heterogêneas, quando tem um heteroátomo ligado, ou homogêneas, quando apresenta uma cadeia linear, sem esse heteroátomo, né? Nós temos a insaturada, como nós vimos anteriormente, né? Que ela tem dupla ou tripla ligação, e a saturada, onde só tem ligações simples. Ela pode ser ramificada, ou seja, o carbono constituído de carbonos terciários, quaternários, ou não ramificada, em que só tem carbonos primários e secundários. Ela pode ser aromática, quando você tem essa constituição aqui, um anel benzênico, ou não aromática cíclica, onde você não tem essas duplas ligações intercaladas com 6 átomos de carbono. Nós temos a primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são as substâncias mais simples, que são os combustíveis, gasolina, derivados de petróleo de um modo geral, em que ele só é constituído de átomos de carbono e hidrogênio. Aqui nós temos os exemplos, né? Numa refinaria nós obtemos vários elementos, né? Que são hidrocarbonetos, dos mais pesados, os lubrificantes, o asfalto, os lubrificantes, os combustíveis, o óleo diesel, querosene, combustível para veículos, né? Gasolina, e alguns produtos químicos, alguns solventes, o gás de cozinha, né? E outros gases. Esses são os hidrocarbonetos aromáticos. Ele é constituído de um anel de 6 átomos de carbono ligados com duplas ligações intercaladas. Os compostos aromáticos, né, nós temos aqui algumas maneiras de representá-los. Nós podemos representá-lo dessa forma, que é pouco usual. Essa aqui também é pouco usual. Nós usamos mais essa forma aqui de representar e essa outra daqui. Os compostos aromáticos eles estão presentes em muitas substâncias. Algumas delas fazem bem para a saúde, outras fazem mal, né? Nesse caso aqui a vitamina E, muito presente no amendoim. Ela tem esse anel aromático aqui, ligado a uma outra cadeia carbônica. O álcool, que é uma substância que também é combustível, né? Ele é caracterizado pela hidroxila, que é o OH, ligado à cadeia carbônica. Um exemplo da função álcool é o colesterol, que causa entupimento dos vasos sanguíneos
O colesterol ele tem a hidroxila ligada à cadeia carbônica. E essa é a função álcool. OH ligado ao carbono. O fenol é também uma função álcool, mas ela também pode ser separada e classificada como fenol, que é o anel aromático ligado à hidroxila. O éster são duas cadeias carbônicas, né? A gente pode chamar de R1 e R2, em que entre elas tem um heteroátomo de oxigênio. Ele rompe ali a cadeia carbônica. Um exemplo aí é a hipofilantina, que é o princípio ativo do quebra-pedra, que é usado para cálculos renais, né, que são as pedras nos rins. Aldeído é o oxigênio com dupla ligação ligado ao carbono terminal, ou seja, ao carbono primário, formando essa substância. Nós temos como vários exemplos de aldeído, muitos deles têm odor e sabor, né, como por exemplo aí, a baunilha, né, a vanilina, né, nós temos ali o aldeído formado, né, que essa ponta aqui que está ligada a esse anel aromático é o aldeído. E o benzaldeído também, né, que é outra função, ele é usado na fabricação de fármacos, perfumes, aromatizantes e o próprio aroma, né, de baunilha. Então ele é o precursor desse aroma da baunilha. Outros aldeídos, né, o geraniol e o neral, que são compostos aromáticos também, empregados aí na confecção de perfumes ou alimentos, né, que eles dão aquele toque cítrico, né, sabor de limão e o toque cítrico aos perfumes. Acetona, que é o carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio, sem ser, no entanto, ao carbono terminal. Nós estamos mais acostumados a conhecer a acetona, né, que ela é usada para retirar esmalte das unhas, né, mas também ela é usada para várias outras finalidades, como extração de óleos, óleo de soja, amendoim, girassol, e também na extração da cocaína. Por isso ele é controlado pela Polícia Federal. Não é qualquer um que pode comprar uma quantidade grande de acetona, só ela diluída na forma em pequena quantidade. O ácido carboxílico, que no carbono terminal nós temos aqui o oxigênio ligado a ele e uma hidroxila também. Então é aqui o carbono, O e o H, COOH. Então essa terminação aqui é o ácido carboxílico. E o ácido carboxílico mais simples que existe é o ácido fórmico ou metanóico. Ele é o que as formigas produzem, né? E quando você tem uma formiga que pica e você sente muita dor, é em função desse ácido fórmico que foi injetado na corrente sanguínea. A função éster, em que você tem um heteroátomo também na cadeia, né, rompendo a cadeia aqui, o oxigênio, ligado a um carbono que também está ligado a um átomo de oxigênio por uma dupla ligação. Então, essa função aqui é a função éster. O éster está muito presente em várias substâncias, né? Na manteiga, ela é uma mistura, né, dos derivados de alguns ácidos graxos, né, ácidos limoleico e oleico, né, que sofrem um processo de esterificação, ou seja, podem observar aqui o oxigênio ligado a um carbono também está ligado ao oxigênio. Então aqui tem três átomos, três funções éster, né? Um exemplo de éster são as reações de saponificação, ou seja, da produção do sabão. Um triglicerídeo é usado, né, que é um éster.
Como vocês podem ver aqui, o oxigênio ligado a um carbono, ligado a um outro oxigênio em dupla ligação. Esse oxigênio aqui, ó, um heteroátomo, ou seja, ele está rompendo a ligação carbono-carbono. Ele reagindo com o hidróxido de sódio a 100 graus, ele vai formar um sal desse triglicerídeo, né? E como subproduto vai ter a produção da glicerina. A amina, que são outros compostos agora, né, outras funções, que ela vai ser agora baseada no nitrogênio. Antes nós estávamos vendo as funções oxigenadas, agora seriam as nitrogenadas. E a amina é o nitrogênio ligado ao carbono. Esse nitrogênio pode ter um hidrogênio ligado a ele, dois hidrogênios ligados a ele, ou nenhum, como nesse exemplo aqui. Alguns exemplos de aminas são a trimetilamina, que é o nitrogênio ligado a 3 metilas, né, 3 carbonos. Esse é o que dá o cheiro do peixe quando ele está em decomposição. Também outras aminas também que têm um odor muito ruim, a putrescina e a cadaverina, que dão também o odor dos materiais orgânicos, dos animais, né, mortos em decomposição. A amida, que é uma outra função também nitrogenada, onde nós temos um carbono ligado ao nitrogênio e esse mesmo carbono está ligado ao oxigênio. Então essa é a função amida. Então nós temos exemplos de poliamidas, né, como por exemplo o nylon, que é uma amida, são várias moléculas iguais, né, de uma amida ligadas entre si. Esse N aqui que são inúmeras moléculas, como é um polímero esse, né? Os nitrocompostos, que aí é o NO2 ligado a um átomo de carbono. Nós temos como exemplo o TNT, que é um explosivo, né, muito utilizado, em que ele tem 3 nitros, 3 NO2 ligados ao anel aromático. O nitrometano, ele é muito utilizado como combustível de foguete de carros, né? Tem alguns carros que tem um cilindro de nitro, né, para fazer uma arrancada mais veloz. Os aleto-orgânicos, que são as funções em que nós temos flúor, cloro, bromo e iodo ligado aí ao carbono. E nós podemos encontrar esses aleto-orgânicos nos freões, né, que antigamente eram usados para refrigeração e também nos aerosóis. E no DDT, inseticidas, venenos, né, o DDT é inseticida. Outros aletos orgânicos também que são conhecidos, né? Por exemplo, o gás lacrimogêneo, em que ele é o clorobenzideno, que ele é formado por um anel aromático, um cloro ligado aqui, e aqui, ó, também tem outra função, a função amina. Então por hoje é só. A próxima aula nós vamos ver um pouco de como diferenciar esses compostos orgânicos